Fabiana Fernandes, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Keltri, boa tarde a todos, tudo bem? Fabiana, os números podem não assustar no primeiro momento. De qualquer modo, não há espaço, não há como não falar de prevenção em dezembro. Sem dúvidas, não tem como a gente falar de um assunto dezembro vermelho, dezembro da prevenção do HIV e da AIDS, porque a gente precisa evitar que essa doença evolua e que se transmita cada vez mais para as pessoas. Então, precisamos sim continuar falando, mesmo que os números estejam diminuindo. Uma pessoa contaminada para a gente precisa ainda não deixar a prevenção de lado. Ok, e em termos da programação, o que está sendo feito, então, agora durante o mês, para que se trabalhe mais isso? A gente tenta fazer a programação ao longo de todo o ano, não deixar o assunto se esquecer, mas em dezembro a gente tenta intensificar. Com a Copa do Mundo, né, a gente está tentando, os locais onde tem pessoas assistindo os jogos, a gente tem ido. Temos tentado fazer algumas ações também no Mirante, que a gente sabe que a população de Joinville gosta. As nossas unidades estão enfeitadas com temas, orientações, ampliando os nossos horários em alguns setores, para que a gente possa atender e tentar fazer a divulgação o máximo possível sobre a prevenção do HIV. Fabiana, nos anos 90, 2000, a gente percebia muitas campanhas, né, em todos os veículos de comunicação. E a impressão que se tem é que por não haver mais tantas campanhas, dá uma sensação de que a doença está sob controle. E isso não está impedindo que novos casos aconteçam. Exatamente, Keltrin. A gente vê que muito nessas décadas anteriores a doença era nova, as pessoas não sabiam ainda como que ela podia ter a evolução. Hoje já existe tratamento, é uma doença ainda que não existe cura, mas existe o controle. Então, as pessoas que convivem com HIV com AIDS, elas já tomam medicamento e elas conseguem viver normalmente, a maioria delas ainda sem sequelas. Esta geração hoje, onde aqui em Joinville a gente identifica também o nosso maior número de infectados hoje, que é na faixa etária ali de 20 até 40 anos, predominando de 30 a 39 anos, a gente identifica que muitas vezes são pessoas que não conviveram muito com aquela situação de que a doença era grávida, que a pessoa ficava emagrecida e que levava ao óbito. Ela continua sendo uma doença grave, ela continua sendo uma doença transmissível, mas a evolução tecnológica da medicação, a gente acredita que hoje traga um pouquinho mais de sombra em relação ao cuidado que a gente precisa ter na prevenção. E essa medicação, ela é fornecida de graça pelo SUS? Hoje, 100% da medicação é fornecida pelo SUS. E para testagem, a pessoa tem essa dúvida, ela teve contato, como que ela deve proceder? A primeira coisa que a gente orienta é que a pessoa se proteja e, por qualquer motivo que tenha ocorrido, ela busque uma unidade de saúde, ou também a gente tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que hoje fica na Abdon Batista, é o nosso centro principal de acompanhamento desses pacientes, e ela pode fazer o teste rápido. Aquela picadinha no dedo que a gente fala, vai tirar uma gotinha de sangue, 20 minutos o teste sai o resultado, e ela vai ter o resultado confirmatório, ou vai descartar, e se tiver confirmatório, a gente já vai encaminhar para todo o acompanhamento de tratamento e exames que precisam ser feitos. Você já falou da idade, eu queria fazer uma pergunta, né? Você observa ainda que as pessoas têm vergonha, têm constrangimento em realizar o exame? Ótima pergunta, Keltri. Muito. A gente ainda acompanha e vê isso no dia a dia da nossa população e dos nossos pacientes, as questões de preconceito e até mesmo de angústia do paciente que convive com a doença. Como a gente falou, já existe o tratamento, já existe o acompanhamento, e se a pessoa, por qualquer motivo que seja, hoje a principal transmissão é por via sexual, e ela teve uma relação sexual desprotegida, o ideal é que ela procure um acompanhamento médico, ela procure uma testagem, conte pra gente, profissional de saúde, o que aconteceu, que a gente pode ajudar e ter encaminhamento, dando encaminhamento para o melhor segmento possível para aquela situação que ocorreu, às vezes esperada, às vezes não, mas o profissional de saúde está ali preparado para receber esse público, sem preconceito. Agora, foram notificados alguns casos também de crianças. Como que é esse tipo de contaminação? A gente chama de transmissão vertical, e hoje é um foco também que Joinville tem trago e tem acompanhado. Quando a mãe transmite para a criança ainda na barriga. Pode ser que a mãe já esteja contaminada, ou pode ser que ela tenha pego de algum parceiro, não necessariamente o pai, mas durante a gestação ela tenha adquirido e ela pode passar pela barriga ali, né, que a gente chama de via placentária, o HIV. Quando essa criança já nasce contaminada, ou até um período durante a vida dela, aproximadamente 5 anos, se há essa descoberta nesse período, a gente correlaciona que pode ter sido uma transmissão advinda da mãe. Qual que é o principal tratamento? Sempre a prevenção. Então, hoje, as gestantes, a gente oferece o teste para ela nos 3 trimestres de gestação, incluindo no momento do parto,
e a gente acompanha e tenta fazer a orientação dessa mãe que, mesmo que o primeiro teste tenha dado negativo, essa mãe continua com uma relação, uma vida sexual ativa, ela pode sim vir a adquirir ao longo da gravidez. Então é importante continuar se prevenindo e continuar fazendo a testagem e o tratamento caso ocorra alguma coisa não prevista nesse momento. Fabiana, eu gostaria de reforçar um ponto, a questão do perfil, né? São pessoas jovens, né? Entre 30 e 40 anos, mas não é possível mais dizer ou se apegar à ideia de grupo de risco, né? Exatamente, Kelton. Hoje a gente tenta trabalhar não grupo de risco. A gente fala hoje que é população-chave ou população com atitude de risco. O que a gente chama de atitude de risco? Qualquer pessoa que tenha relações sem o preservativo. Além também de compartilhamento de seringas, no caso de utilização de seringas para compartilhamento de drogas e etc. Então, a gente fala que é o comportamento da pessoa que vai levar a transmissão de um para o outro. Então, a gente tenta trabalhar sempre a prevenção. Não existe ligação à opção sexual. A gente vê muito relacionado muito mais à faixa etária e também que nos diz também que é uma população que tem acesso à informação, tem acesso ao preservativo, que é a nossa principal meio de prevenção hoje, tanto preservativo masculino, feminino e lubrificante. O SUS também fornece lubrificante para as relações. Então, a gente acredita que seja mesmo o comportamento. Então, a gente está atento a essa situação. Eu também gostaria de reforçar um outro ponto, porque a gente sabe que existem muitas contaminações até entre casais, né? Casados há anos, às vezes teve uma relação extraconjugal, a mulher não sabia, foi contaminada e aí acaba se sentindo isolada, né? Sem acolhimento. Na prefeitura, nos órgãos responsáveis, existe outras formas de acolhimento além do tratamento em si da doença? Com certeza, e é uma inovação hoje no Serviço Público de Saúde. A gente tem um que a gente chama de PrEP, que é a pré-exposição. E hoje a gente tem trabalhado muito isso também em Joinville. Nós já temos hoje 600 pacientes, em média, de acompanhamento e tratamento na rede pública, que é lá nesse centro de tratamento nosso que fica na Bidon Batista, que é a medicação. Quando a gente tem um casal sorodivergentes, ou seja, um é HIV positivo e o outro não, independente da opção sexual, e a gente analisa aquela situação do casal e a gente pode indicar esse tratamento. O que é isso? O parceiro que não tem o HIV, ele vai passar por um acompanhamento, monitoramento e vai tomar medicação para que ele não se contamine. Isso hoje a gente já usa com pacientes que têm sabidamente têm comportamento de risco, eles estão expostos o tempo todo, ou uma situação também que a gente vê muito são o homem e a mulher, quando um deles tem HIV e o casal pretende engravidar. Então, a gente consegue pegar o outro que é negativo, a gente fornece a medicação e faz todo o acompanhamento para que a gente promova que esse casal tenha o sonho, né, de que sejam pais e a criança não nasça já soropositiva. Informações muito importantes, né, como uma forma. Esses meses que trazem cores, justamente vêm para isso. Se não dá para impedir, mas prevenir, né, alertar, orientar. Por isso, Fabiana Fernandes, muito obrigada pela sua presença. A gente que agradece, a gente está à disposição, todas as nossas unidades, o CTA. Vem esclarecer as dúvidas conosco, nós estamos aqui aptos a atendê-los. Perfeito.